Bem-vindos ao culto episódio 11, hoje com uma participação especial, o pastor Sebastião, pastor da Resgate, meu pastor, um cara incrível, alguém que tem sido um instrumento de cura e de exemplo na minha vida. E hoje é mais um episódio daqueles que você sabe que começa de um jeito e termina de outro. Sim. Mas esperamos que de alguma maneira possamos passar essa bênção, esse conhecimento adiante. Sim. Bom, vamos começar ali por uma história bem interessante. Meu pastor, ele era pescador, cara. Pescador? Pescador profissional, em alto mar. Em alto mar? Que legal. Ele é brabo demais. Uau. Ele é o Pedro da Bíblia, tá aqui. Eu costumo dizer que eu não sou um bom pastor, mas eu fui um excelente pescador. Produzi muito, matei muito peixe. Fato documentado. Porque dizem que pescador conta muita história. Sim. Né? Mas eu tenho algumas histórias da pesca, histórias lindas, histórias tristes. E um dia Deus me chamou e eu parei tudo, larguei tudo para fazer o que estou fazendo agora. Há quanto tempo tu é pastor? Em janeiro faz 30 anos que eu estou trabalhando como pastor. Quantos anos o senhor tem? 66. Tá, foi pescador até 36, ok. Isso. E como foi esse chamado? O que aconteceu? Foi em alto mar? Tem uma história assim? Foi um... Olha, estou nem com prazer de conhecer e estar aqui conversando com vocês. Às vezes a gente conta alguma coisa que pessoas não acreditam, mas eu tenho a minha convicção. Eu era mestre de um barco com 15 pessoas. Saímos de Itajaí direto para o Rio de Janeiro. Eu trabalhava do Rio de Janeiro até a divisa do Brasil com o Uruguai. E lá nós matamos 42 toneladas de sardinha, descarregamos a empresa Gomes da Costa, reabastecemos o barco. O frango que foi para bordo, ele contraiu um vírus infeccioso e envenenou toda a tripulação. Nossa. E nós fomos levados para o hospital para morrer. Ficamos 17 dias sem trabalhar, desenganados dos médicos. E lá no hospital, eu ouvi a voz de Deus me chamando. Aliás, ele já vinha me chamando antes, que não queria o meu dinheiro, queria eu. Mas pensa num cara calado, introvertido, envergonhado, não era de falar em público. Eu dizia, Senhor, isso não é para mim. Mas a fala dele foi tão nítida, tão clara, que não teve como eu rejeitar. Me chamaram de louco, abandonei tudo para fazer a obra para Deus. Uau. E todo mundo ficou bem? Graças a Deus. Por um tempo eu tinha meus exames em casa, depois fui ficando velho e mudanças. Nos meus rins de 100%, ele funcionou 9,2%. Uau! Quase que eu teria que entrar para uma hemodiálise, mas Deus nos guardou. E o médico que nos atendeu disse assim, Sebastião, eu tratei de um caso semelhante a esse. E na época eram 20 pessoas e 5 morreram. E vocês estão fora de perigo. Eu disse, doutor, meu Deus, me curou e curou a minha tripulação. Porque eu ouvi a voz dele no quarto falando comigo. E graças a Deus, não morreu ninguém. Uau! Foi algo muito forte. Nossa! Eu acho muito louco isso, né? Porque eu acho que o chamado de Deus, ele é muito claro, né, pastor? Sim. Você não tem dúvidas. Deus, ele confirma de várias formas. Eu falo porque a gente tem conversado muito, né? Eu tenho vivido isso. Vivi antes, estou vivendo isso de novo. Se Deus, ele realmente tá te chamando, ele tá falando contigo, pode ficar tranquilo que ele vai te chamar de várias formas diferentes, porque o mais interessado eu acho que é ele, né? Sim. Às vezes, Tonico e Léo, a gente quer levar para espiritualizar as coisas demais e pensa que o chamado de Deus é só para aquilo ali. Então, Deus me chamou, eu vou pegar uma Bíblia e colocar embaixo do braço,
vou sair com uma bolsa cheia de folheto para entregar para um, para outro, eu estou fazendo a obra de Deus. Ou vou alugar uma sala, colocar um monte de cadeira e ali vou fazer a obra para Deus. Mas você faz a obra de toda maneira. É você ter a convicção, Deus está comigo. Eu tenho Ele na minha vida. Antes de nós ir para o ar, você estava falando de que hoje Deus operou um milagre. Isso é real, eu creio nisso. Então, ter a convicção do chamado, Léo, é coisa muito importante. Às vezes as pessoas, eles vislumbram uma coisa, há um chamado, eu vou fazer tal coisa para Deus. E sempre que a gente vai fazer algo, a gente pensa em sucesso. Uhum. E aí ele não tem o sucesso alcançado, se decepciona. Deus me chamou para fazer tal coisa e não deu certo. Para aí. Que Deus é esse, cara? Então, quando você tem a convicção do chamado dele, descanse em Deus. Mas faça aquilo que vem na sua mão. É abraçar alguém. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as suas forças. Tudo. E tudo que a gente fazer, está fazendo para glorificar o nome de Deus. Sim. Quantas pessoas tem na Resgate hoje? Em torno de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas? Entre grandes e pequenos. E o que é mais difícil? Dirigir um barco de pesca com 14 pessoas ou uma igreja com mais ou menos 1.000 pessoas? Tonico, dirigir a igreja é mais difícil. Porque no barco você é o mestre, você é o comandante, você dá ordens. Se o tripulante não quer, você manda embora. Uhum. Então, o tripulante ele está ali para cumprir o trabalho dele. Na igreja, você vai para servir a Deus, abre aspas, fecha aspas. Você vai ali para cultuar, mas muitos vão para ali para passar seu tempo. Estão ali, mas o coração não está ali. Estão ali, mas estão com ideias que não vêm de Deus. E aí, às vezes, o pastor vai lá com amor, com carinho, chama a atenção. E eles saem com 2 pedras na mão e saem praguejando, blasfemando. Então, dirigir uma igreja, não importa o número de membros, pode ser com 100, com 50 pessoas, sempre vai ter pessoas que vão te contrariar, que vão te tirar a paz, que vão fazer você chorar. Mas isso é bíblico. Porque a Bíblia diz, ai de vós quando todos falarem bem de vós a meu respeito. Uau. Isso é muito louco, né? Porque se Jesus não agradou, um negou, o outro vendeu, 10 fugiram, quanto mais a gente, né? Pois é. Exatamente. Léo, eu sempre ouço essa frase que você citou. Jesus não agradou a todos. Eu, sem nenhuma base teológica, mas coisa da minha cabeça, eu costumo dizer que ele agradou a todos, agora nem todos se agradaram dele. É verdade. Legal. Verdade. E por que esse nome na igreja? Resgate. Por que Resgate? Resgate, para resgatar as pessoas do mundo, do pecado, da religiosidade, e trazê-la para Cristo. Essa é a intenção da Resgate. Entendi. Achei que ia ser alguma pira tipo, eu fui resgatado ou alguma coisa assim, daí tu queria passar adiante, mas realmente ela é mais no sentido de resgatar um negócio aí. É meio que o que a gente quer fazer aqui, né? Sim. Um negócio sem tanta religiosidade, assim. Exatamente. Tonico, hoje, se eu tivesse a oportunidade de começar uma outra igreja, ou um outro ministério, outra religião, eu começaria muito diferente. Porque a gente, às vezes, leva muita religiosidade, e a religiosidade, muitas vezes, machuca, fere, trava as pessoas, afasta as pessoas. Eu tenho procurado não ser muito religioso. Mas, querendo ou não, a gente também carrega uma herança de religiosidade, e para se livrar dela, muitas vezes, não é fácil. Isso é uma linha que eu tenho muita dificuldade em traçar. A parte da ser permissivo
e religioso, qual é a linha entre sou permissivo, eu sou religioso e eu tô cumprindo o que está escrito. Porque é claro a Bíblia. Sim, a Bíblia Se tu tiver... Não tem margem para discussão. O que tem lá ou não. Então eu tô num momento muito reflexivo sobre o que é a verdade, o que é religiosidade e o que é permissividade, que vai cair na promiscuidade ou qualquer coisa do tipo. Sabe? Pra mim, essas 3 linhas não estão muito claras. Como vocês fazem essa distinção do negócio? Olha, Léo e Tonico, a permissividade, ela se torna perigosa. Mas também a espiritualidade também. Porque a permissividade, estou tendo a mesma dificuldade contigo. Foi você que arrumou essa palavra. Então, isso aí, a pessoa, ela leva para um extremo que nada é pecado, que tudo é permissivo, e aí vira uma bagunça. Uhum. A espiritualidade também, ela estreita demais o caminho. A permissividade, ela abre demais o caminho. Uhum. E a espiritualidade, ela aperta demais o caminho. Uhum. E Deus disse assim, ó, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Temos que trazer o equilíbrio. Uhum. Mas o ser humano, por si só, ele já tem dificuldade de equilíbrio. Sim. De se equilibrar. Em várias áreas da vida dele. É desde sempre, né? Isso é nato, né? A gente, a criança até andar, ela tem muita dificuldade em se equilibrar, a gente só vai passando isso adiante. Mas sim. Eu gosto dessa palavra, cara. Eu acho o equilíbrio uma palavra muito forte que a gente não dá o devido crédito. Eu acho que assim, qualquer área que a gente, por exemplo, que você está num polo e você quer mudar de vida, você vai para um outro polo, você vai de um extremo ao outro. Eu acho que todo mundo faz isso. Exatamente. E esse é o grande problema que faz as pessoas desanimarem. Né? Teve uma pregação que você falou que a maior arma do Satanás é o desânimo. Exatamente. Eu lembro de toda essa pregação, ela falou muito forte comigo. Uhum. Né? E isso começou a mudar a minha percepção do evangelho. De falar assim, cara, eu não tenho que ir pro outro extremo. Eu tenho que evoluir. Eu tenho que todo dia, às vezes eu tomo de 2-0. Contra mim mesmo. Eu faço 2 gols contra. Não apareceu um demônio, não apareceu a Jezabel, não. Eu mesmo meti 2-0 contra. Por atitudes e várias coisas. Desânimo, discorre um pouco sobre o desânimo. Eu não peguei a vibe que quando eu penso a maior arma de Satanás é a enganação, é a corrupção. Então, eu também. Eu sempre levei por esse lado. Bom, eu não vou explicar o que ele pregou, né? A faixa preta tá dele ali, a dele tem mais dan que a minha, então eu vou deixar pro pastor. Por que essa frase é interessante isso? O desânimo. Ok, mas antes do desânimo, deixa eu falar aqui para você um pouquinho sobre o equilíbrio que o Léo também falou. Uhum. Um dia um senhor chegou para mim e disse assim, olha, quando a pessoa tem dificuldade de se equilibrar com as coisas, não estou falando do equilíbrio do corpo, de estar em pé ou deitado ou sentado, mas das atitudes dele. Ele assim, pastor, vocês servem vinho ou suco de uva? Aí eu perguntei, por que você está fazendo essa pergunta? Ele assim, eu fui alcoólatra e eu não posso colocar uma gota de álcool na minha boca, porque se eu colocar uma gota de álcool eu caio de novo. Falta de equilíbrio, falta também de firmeza, dizer assim, ó, eu não vou colocar mais isso na boca. Eu disse, não, nós não servimos o vinho, porque aqui na Resgate as crianças também participam da ceia. Uhum. E aí a gente não vai colocar vinho, né, por causa das crianças, então é o suco da uva. Tonico, ânimo. Uhum. Tenha ânimo, te anime, vai em frente. Ânimo. Foi Deus que fez o ânimo, Deus que criou o ânimo. O diabo pegou a palavra ânimo e acrescentou para ele usar desânimo. Desânimo, quando a pessoa entra no desânimo, quando ela é tocada pelo desânimo, ela se entrega. Aí ele não tem força, nem vontade, nem disposição. Então o desânimo,
é o caminho para a depressão. Uhum. O desânimo é o caminho também para a pessoa tirar a vida. Então, ele trabalha de uma maneira terrível, o desânimo. E então, eu contei uma historinha. Pode contar a história. Qual a história? Muito Uma legal história ela. sobre o desânimo. Bem didática. Tá? Uhum. O Léo gravou isso. Lógico, gente, é uma fábula que eu vou falar para vocês, é uma historinha, uma anedota. Conta-se que o diabo resolveu se aposentar. Uhum. E ele faz uma exposição das suas armas. Porque ele ia se aposentar e ia vender todas as suas armas. Então ele colocou lá o ódio, o desentendimento, o adultério, a promiscuidade, a raiva, o assassinato, os desejos impuros. Todas as armas estavam ali à venda. E tinha o nome e o valor. E tinha uma arma que ele não colocou o valor. E ela era a mais gasta que tinha. E aí o pessoal chegou e perguntou, qual é o nome dessa arma? Ele não colocou o nome nem o valor. Daí ele disse, essa é a arma que eu mais uso no ser humano. Quando eu consigo aplicar isso aqui, eu ganho. Como é o nome dessa arma? Desânimo. Quando eu entro na pessoa, não se trata de religiosidade, de religião, de nada. Eu consigo conquistar a pessoa e eu levo ela para onde eu quero. Para tudo quanto é tipo de fracasso. Começa pelo um desânimo. Nossa, interessante isso. Uhum. E daí, deixa eu concluir a história. E o preço, não era exorbitante demais o preço. Porque era aquele que mais usava. Aí o pessoal disseram, não, ninguém vai comprar. Daí ele disse, então eu não vou me aposentar. Eu vou continuar usando essa arma. E ele usa até hoje. Pessoas que tentam na vida alguma coisa, e aí quando vem os desacertos, qual é a primeira coisa que vem? Desânimo. E se ele não tiver uma força ali para se reerguer, ele cai. Você já passou por desânimo na vida? Sim, não, eu tava pensando em retrospectiva, fez pensar, a maioria das coisas que a gente vai fazer coisa errada, a gente começa num desânimo procurando Sim. outra coisa. Meu casamento não tá muito legal, tô desanimado, tu vai acabar no... Exatamente. Interessante. O desânimo... É o começo da... Ele vem depois de um fracasso. Aham. Alguma coisa não deu certo. Vem o quê? O desânimo. É verdade. É como se roubasse a tua energia, te sugasse tudo. É verdade. Essa história ficou muito marcada pra mim, cara. Essa história é muito legal, cara. Porque assim, bom, o que aconteceu comigo, não vou nem entrar em detalhes, mas vamos pegar a história de Elias. Cara, um cara que fez cair fogo do céu, desanimou e tava na caverna pedindo a morte. Sim. Um cara que tinha potencial de fazer cair fogo do céu, cara. Exatamente. Sabe? Um cara que orava e não chovia. Sim. O cara orava e fazia chover de novo. E o cara tava lá e Deus perguntou pra ele, o que tu tá fazendo aí, Elias? Desanimou. Sou só eu? Porque a palavra de Jezabel entrou no coração do cara, mas bateu desânimo. Sim. O cara fez cair fogo do céu, mas a palavra bateu no coração dele e desanimou o cara. Então é interessante olhar por essa perspectiva. O desânimo e não é um negócio muito popular, né? Não tem muita gente falando do... Não, foi a primeira vez que eu escutei essa... E aí eu tenho uma pergunta pra fazer. Que aí é um pouquinho do que a gente conversou, mas a gente foi muito ensinado, principalmente quem tá mais tempo na igreja da antiga, a respeito de santidade, né? É pintado muito mais um ideal do que uma realidade. E aí acho que o desânimo, pela cobrança do pecado das pessoas, de que você não pode pecar, de que você não pode errar, de que você não pode ser falho, o cara vou dar um exemplo. O cara começa a ler a Bíblia, leu 2 dias. Aí o terceiro ele não leu. Aí o quarto ele também não leu. Cara, eu não consigo ler a Bíblia. Aí o cara abandona. Aí, vamos pegar outro ponto. O cara tá lá, ele tá tentando, aí o cara foi pra pornografia. Aí ele se masturbou,
Aí ele foi para um lugar onde ele se sente um lixo e aí ele desanima. E aí o tempo que ele demora para se arrepender, se consertar com Cristo, buscar a presença de Deus, por causa do desânimo do pecado, porque eu acho que o pecado causa isso na gente, né? Esse afastamento. A gente se afasta de Deus e aí, cara, talvez você fica mais difícil de você voltar, de você começar de novo, né? Eu tenho tentado, pelo menos, partir do princípio de, cara, eu não vou chorar pelo que eu deixei de plantar ontem. Ontem eu tomei de 2-0. Hoje eu não vou tomar. Hoje eu vou... Sabe, eu tô buscando esse ânimo. Eu tô tentando, desde aquela palavra, dessa pregação, eu tenho tentado trazer isso pra mim. Cara, eu tenho que ter ânimo pra pelo menos o mínimo. Né? Eu dou muito exemplo das flexões. Se eu falo pra você fazer 100 flexões, você não consegue fazer hoje. Mas uma é só força de vontade. É só ter ânimo pra fazer uma. Se tu fala pra mim que tu não conseguiu fazer uma... É porque tu não quis? Cara, esse negócio que tu fala tá tocando... Não sei se tu já falou no podcast, mas era legal dar esse exemplo, porque tá tocando uma galera. Pelo menos na festa ali, um monte de gente ouviu o exemplo da flexão e deu uma... É forte. Isso que tu tá trazendo, do jeito que tu traz, é muito forte. Sim. Realmente, tem muita verdade nisso que tu fala das flexões e do negócio. Porque realmente, a gente quer chegar em 100 flexões, né, cara? Mas, bom, vou colocar o todo, então, pra quem ainda não ouviu isso. O meu princípio principalmente no box ou nas mentorias que eu tenho feito com algumas empresas, é fazer a pessoa entender que você não consegue correr 10 km, fazer 100 flexões, 100 agachamentos e 100 abdominais hoje. Se eu falo pra você fazer, você vai morrer no meio do caminho. E tu até pode fazer, mas amanhã tu não consegue fazer de novo. Teu corpo não está preparado para isso, né? E talvez você nem consiga mais chegar a isso. Mas se você fala para mim que você não consegue fazer um agachamento, um abdominal, uma flexão e correr 100 metros, é só disposição para isso. É uma quadra que você vai correr, que você vai andar mais rápido ali, né? Então todo dia faz 1%. Daqui a uma semana, você consegue fazer 2. Talvez você não chegue no 100, mas você consiga fazer 50 flexões. Mas hoje eu não consigo fazer 50 flexões. Eu já fiz um dia 100, mas eu não sou o mesmo Léo de antigamente, que vivia para isso. E aí eu me frustro muito. Porque eu não vou voltar a treinar porque, cara, os meus dias de glória já passaram, né? Mas, cara, eu tenho a semente na mão hoje, né? O que você tem na mão hoje? Então faz uma, porque é só força de vontade. Senão é falta de vergonha na cara, né? O desânimo, essa pregação foi muito forte, porque eu falei assim, cara, é vergonha na cara. É só vergonha na cara, é só tu querer ser melhor. Mas o desânimo bate. Né? E aí eu acho que a minha maior luta ultimamente tem sido para não deixar que o desânimo de ontem me afete hoje. O que tu pensa disso, meu pastor? Léo, o que eu penso que a cada dia nós temos que viver o hoje. O ontem não serve mais para nós, passou. Principalmente aquilo que te trouxe tristeza, aquilo que você falhou, errou. Eu tenho que lembrar dele para eu não cometer o mesmo erro hoje. Mas eu também não posso me entristecer e continuar triste hoje por causa do meu ontem. Eu tenho que me alegrar hoje pelo hoje que Deus me deu. Eu estou com vida, eu estou com saúde, eu estou respirando, eu estou me movimentando. Então, é uma dádiva que Deus me deu. E aí eu não posso permitir que o desânimo de ontem venha ser usado na mesma dose. Se eu puder eliminar ele, eu tenho que eliminar. Então eu tenho que olhar, ter um alvo, ter um objetivo. O apóstolo Paulo disse assim, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas, esquecendo-me das coisas, e indo para um alvo, um objetivo. Nós temos que ter um objetivo, nós temos que ter uma meta na nossa vida. Aí você vai definir o tamanho da tua meta, também não vai pôr algo que seja inalcançável, algo que você possa alcançar a cada dia, vivendo o hoje, vivendo o momento que Deus deu para você viver.
Mas é legal essa passagem, né? Que fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Para né? o alvo. Se não me engano, a compilação é para cumprir a soberana vocação da qual eu fui chamado. Exatamente. Né? De vez em quando, no culto, eu cito uma frase. Eu, minha esposa e meu filho, nós fomos missionários na República Dominicana e no Haiti. Conhecemos aquelas tristezas lá. E um dia, nós resolvemos fazer um trabalho especial. Convidei um pastor dominicano, que ele dominava bem o espanhol, eu ainda não dominava muito bem. E eu e Judite saímos a convidar as pessoas. E eu disse, o nosso local vai ser pequeno. Nós fazíamos reunião na garagem. Me lembro que nós tínhamos comprado 30 cadeiras. Não vai dar para acomodar todo mundo. Nós vamos. E aí, no dia, tínhamos 5 pessoas. Eu, Judite, nosso filho Douglas, Judite é minha esposa, e mais 2 irmãos. 2 pessoas que foram. E eu fiquei frustrado, arrasado. E aí o pastor dominicano, ele disse assim, missionário, não se preocupe. Eu fiz um trabalho igual esse e você ganhou de mim. Eu disse, como? Ele assim, que tem 5 no meu o trabalho que eu fiz, a primeira vez tinha 3. Daí ele citou uma frase que para mim foi a chave dela para mim. Não se entristeça com os que não vieram. Se alegre com os que estão. Uau! Então, quando eu estou num culto que quase não vai pessoas, final de semana, às vezes festa, por exemplo, agora da eleição, nós tivemos uma falta bastante grande na igreja, ou final de ano. Então, quando tem poucas pessoas, eu digo assim, gente, eu não vou me entristecer com os que não vieram, eu vou me alegrar com os que estão aqui. E aí, quando eu me alegro com os que estão, eu não dou lugar para o desânimo. Eu me animo com os que estão. Não, tu coloca em lugar da gratidão, das coisas que... isso dá pra levar pra todas as áreas da vida, né, cara? Dá. Tu não vai ficar triste com 1 milhão que não veio, tu vai sorrir com 100 pila que tu conseguiu fazer o teu trabalho honesto que tá aí. Assim mesmo. Cara, é muito legal essa... Uau, é muito bonita essa frase. Deu algum B.O. na câmera. Tá bom o áudio, Johnny? Aproveitando que a gente fez esse... Aí, voltamos. Não precisa. Aqui tá normal. Acho que assim, dentro disso, uma coisa que tu falou pra mim, e até na Audiobox eu tava comentando isso contigo, foi que entender que esse trabalho novo a ser começado, eu acho que até pro culto mesmo, pro podcast, para tudo que a gente tá fazendo, entender que as ovelhas que o Senhor for salvando, Ele vai trazer. Né? Eu acho que isso me levou para um lugar de muita paz, de entender o seguinte: pode ser que as 99 ovelhas elas não gostem do que eu tô falando, do meu formato, da minha forma de pensar, de falar, de agir, de ser, mas tem aquela uma ovelha perdida, né? E às vezes Deus não quer que eu cuide das 99, as 99 não se agradam com o meu pastoreio, né? Com o meu cuidado, mas vai ter aquela uma que sim, que vai se agradar, que vai querer ser cuidada, que precisa ser trazida de volta. Né? Então eu acho e aí quando você me deu essa luz de que é Deus que vai trazer essas ovelhas, e aí você não precisa se preocupar com o sucesso de, cara, eu não preciso ter 1000 ovelhas, né? Eu não preciso, eu quero ter uma igreja igual a do meu pastor, uma igreja com 1000 membros, né? Eu quero ter uma igreja com 300, com 500. Eu falo, não, cara, se Deus falar que é 30, então eu vou cuidar de 30. Léo, às vezes a gente se preocupa muito com o número. E lá em Atos diz que o Senhor acrescentava à sua igreja os que iam sendo salvos. É uma conta muito simples para fazer. Quantos mil habitantes nós temos em Joinville? 700 mil. 700 mil. Soma. Tenta somar as igrejas que tem em Joinville. Católicas, luteranas, evangélicas. Afinal, tudo que se diz templo, igreja, tenta somar o número e faz um cálculo. Não comporta 30%.
Não comporta. Então, 70%, vamos dizer a metade dos moradores de Joinville não querem saber de estar numa igreja ou de tirar um tempo para ouvir a palavra de Deus. Então, olha aí o campo missionário que você tem em Joinville para tentar alcançar pessoas. Não tente alcançar pessoas já aplicando, vou repetir a palavra aqui do início, a religiosidade. Também não precisa inventar moda para tentar convencer as pessoas. Mostra Cristo. Simplesmente Cristo. Fala do que Ele é, do que Ele faz. Você falou uma palavra sobre santidade, santo. E essa palavra também espanta. É uma palavra pesada, espanta um pouco. Santidade, santo... Você sabe o que é o significado da palavra santo? Alguém já te falou? Você já leu? Não. Não. Santo quer dizer separado. Uhum. Santo não é quem não peca. Ok. Santo não é quem tropeça. Santo não é aquele que... Tá na igreja todo domingo, né? Não. Santo é você que crê que Jesus Cristo morreu por ti. Santo sou eu, o Léo. Santo, com todo respeito à Igreja Católica, e por favor, não estou aqui fazendo crítica, né? Com todo respeito à Igreja Católica, não é lá aquela imagem que está ali, que ele é santo. Não, santos somos nós. Olha o que o Pedro falou, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. Então, toda maneira que eu viver, eu devo ser santo, separado. Então, é lindo ser santo, né? Uhum. Tonico, é lindo ser santo. E é fácil ser santo. É só pedir para... Mas é uma palavra pesada, deformaram a palavra um pouco. Exatamente. O problema é o fã-clube. O fã-clube mexeu demais. Mexeu. Pode mexeu ser, demais. porque deu uma... Sim. Santo é uma palavra pesada hoje em dia, cara, eu acho. Muito, é muito, Tonico, porque eu falei no começo o equilíbrio. Teve algumas igrejas que foram para a permissividade e outras que apertaram demais o caminho, foram para uma santidade, entre aspas, que ninguém consegue caminhar com eles. Não, virou doença. E é chato. Virou uma fábrica de doença. Demais. É muito chato tu andar com crente chato, cara. Demais. É chato mesmo. Porque você não consegue ser humano. Assim Isso. mesmo. Não é? A coisa Sim. criaram uma fórmula tão perfeita que aí todo mundo usa uma máscara, né? O cara vem, a paz do Senhor, meu amado, reverendo, pastor. Fala, pô, cara, tu fala assim na tua casa também, né? Meu pai dá muito esse exemplo, né? Pô, o cara vai me cumprimentar, parece que o cara é o quarto membro da Trindade. Parece que o cara não vai no banheiro, sabe? Sim. Tipo, aí tu Sim, fala, tem uma aí vibe. você não sabe quem o cara é de verdade, né? Fala, pô, cara, eu acho que a liberdade do evangelho, ela deve estar na caminhada com Cristo e não nos dogmas que a igreja no geral criou, né? Aquele negócio assim, a Bíblia diz, né, que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Então a Bíblia fala que nós devemos fazer parte do corpo, Isso. né? Mas aí você acha que porque o cara tá na igreja todo domingo, o cara tá bem. Não, igreja é hospital, né? Então assim, pra preservar um pouco o meu coração, eu olho pra pessoa e falo assim, cara, tá todo mundo doente, eu também tô. Eu também tô doente, né? Às vezes quando alguém vem falar uma coisa pra mim, fala, não, cara, tu tem razão. Eu falo, não, cara, se eu tenho razão é porque tá na palavra e a palavra ela me respalda, porque eu também sou todo perebento, né? E eu acho que as pessoas, elas estão doentes, mas elas não querem falar que estão doentes. Eu não sei qual que é o problema do ser humano de querer se enganar. Que tu vê disso, pastor? As pessoas, elas não querem ouvir a verdade. Ela não quer ouvir que ela é doente, né?
Não, cara, tu é doente, né? Hoje em dia você não pode falar mais nada. Hoje em dia você não pode chamar o baixinho de baixinho, não pode chamar o gordo de gordo, não pode chamar o magro. Não pode, porque o cara se ofende. Exatamente. Falou, cara, mas tu tá. Vai fazer o quê? Vamos lutar contra. Vamos forjar algo diferente. Porque senão, a gente... não pode nada agora. E isso tá caindo pra dentro da igreja. Está. Léo, em partes, a palavra se cumpre, que a palavra de Deus diz que nos últimos tempos aparecerão doutores que terão comichão nos ouvidos e não suportarão ouvir a sã doutrina, aquilo que é verdade. Então tem pessoas que não querem ouvir a verdade, e porque eles fizeram a sua própria doutrina, e o pior que pegaram um versículo lá da Bíblia para defender a sua tese, e aí eles aplicam aquilo ali. Não querem ouvir a verdade, mas também ouvem tudo quanto é tipo de lixo, tudo quanto é tipo de besteira, e vive uma vida miserável, uma vida desgraçada, uma vida sem sentido. Prova disso que são pessoas, às vezes, revoltadas, em casa, no trabalho, no relacionamento conjugal, familiar, né? Porque não querem dar ouvido à palavra de Deus. Então. Eu tenho uma dúvida também, que eu queria traçar um paralelo, que eu acho interessante, até por tu ter bastante tempo na Terra e 30 anos no ministério, tu pegou muita coisa, tanto social quanto da igreja, do negócio. E eu vejo que hoje em dia, eu criei um paralelo de uma pessoa que já viveu o suficiente. Porque a pornografia está na igreja hoje. É um negócio assim que não tem igreja que não fala de pornografia. Pornô é essa coisa, é pop. Hoje em dia é pop a pornografia. Só que, um tempo atrás, era muito difícil o acesso, Como tu vê esse fenômeno da popularização do pecado, dessa coisa, do fácil acesso ao negócio, como tu vê esse paralelo? Porque eu entendo, a minha perspectiva, é que hoje em dia está absolutamente tudo muito fácil. Se o cara quer encontrar Cristo, tá muito fácil, é pop. Se o cara quer ver pornografia, também é pop. Hoje em dia tá tudo... O acesso ficou muito fácil. Absolutamente tudo. Cara, antigamente, não tão antigamente, pra tu ouvir a palavra de Deus, tinha que um cara na tua casa, botando na porta, oi, com licença, tomava café com as pessoas, era um negócio, era quase oculto. A minha mãe mesmo fala, hoje em dia, todo mundo fala de Deus, todo mundo fala de tudo. Até, não sei, esse fenômeno, tudo hoje em dia é muito mais escrachado. Antigamente tinha aquela parte da locadora dos filmes pornô, era um negócio... Que você não podia era um negócio entrar escondido. lá, exatamente. Só que eu vejo que o evangelho... É que eu não fui criado em área evangélica, né? Só tô dando uma perspectiva de fora. Isso também, a galera ia rezar na assembleia, e eles iam lá e era tudo muito mais oculto, absolutamente tudo. Hoje em dia é tudo mais pop. Como tu vê esse fenômeno? Isso é bom, isso é ruim? Faz parte? Eu queria a visão a respeito do... Ok, Tonico. Assim, no começo, as igrejas mais tradicionais, elas proibiam o rádio. Eu não sabia dessa informação. Sério? Sim, eu não peguei isso nem também, ele sabe. Também não sabia. Nossa! Não sabia. E nem é do meu tempo. Do meu tempo de criança, porque minha mãe era crente, eu sirvo a Jesus desde criança. No meu tempo de criança, o rádio já podia. Eu tinha se convertido no já. No meu tempo. Mas minha mãe contava que o rádio foi proibido. E eu conheci irmãos que o pastor proibiu ele de comprar rádio, de ter rádio. Nossa. Tá. Passou-se a época, aí é do meu tempo, a televisão. Se proibiu a televisão. Proibiu a televisão. E aí eles batiam na igreja, pregavam contra, e batiam contra a televisão. Tá. Hoje não faz sentido alguém tentar proibir uma pessoa, um crente, de não ter televisão. Por quê? Então,
Tudo que é proibido, Tonico, desperta uma Desejo. tentação. Aham. Desperta uma tentação. Tudo que é proibido chama atenção. Então hoje, a pornografia, e eu não combato a pornografia, eu conscientizo o que é que ela vai trazer de bom para ti. Qual o resultado que você vai ter desfrutando da pornografia? O que é que isso comprovadamente, cientificamente, traz na memória, na mente da pessoa? Então os pais, eles não devem simplesmente proibir, mas conscientizar. Depois que a igreja começou a se conscientizar, mostrando que a televisão tinha o lado bom, os crentes se acostumaram. Então, internet, eu tenho que despertar os irmãos para as coisas boas que a internet tem. Eu tenho um neto, nós temos 7 netos, mas temos 4 netos pequenos. Aham. E aí, quando eles querem uma faca, a gente está mostrando o perigo da faca. Olha isso aqui, ó, cuidado. Ela é boa para isso, mas ela também é perigosa. Passa ela em você. Então, assim, a pornografia. Hoje, eu digo, para não me tornar espiritual, foi a arma que o diabo usou para atrair, para prender as pessoas. Só que se vê o resultado de pessoas que se viciaram na pornografia, o resultado é terrível. Até porque todo vício, a Todo vício consequência é terrível. Sim. Então, meu querido Tonico, pornografia é a gente mostrar o perigo. Outra coisa também é mostrar que Jesus é melhor do que a pornografia. É que a gente às vezes fica combatendo e esquece de mostrar o outro lado bom que nós temos. Cara, que visão teológica fantástica, pastor. Acho muito interessante o que tu tá trazendo de... Essa é a minha briga. Que legal, cara. Para de Perfeito. ficar brigando, de lutando contra o pecado e ensina o cara a se relacionar com Deus. Que abordagem interessante, isso cara. é algo que, assim, eu sempre odiei esse lado da igreja em geral. Eu também acho chato pra Porque, cacete, cara, ninguém aguenta. a Bíblia diz, a nossa luta, na verdade, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades e dominadores do mal, né? Então, assim, não adianta eu lutar contra isso que você falou, ficar combatendo a pornografia se o cara não tem um relacionamento com Deus. Não adianta eu falar pro homossexual parar com a homossexualidade se ele não tem um relacionamento com Deus, porque quem convence é o Espírito Santo. Assim, Não é? Não tem como eu falar pro cara, para de beber, ficar batendo na bebida e não levar ele a caminhar com Deus. Exatamente. Né? Eu acho que a gente foi, pelo menos a minha geração, anos 90, era uma geração muito não pode. Né? Pelo menos a minha... Não que antes Os caras não não fosse. podiam ter rádio? Não. Tu pegou ainda uma vibe bem... Não, cara, mas não, ó, a minha mãe, tudo bem que na outra época, né, também, hoje ela vê que isso não tinha o menor sentido. Cara, a minha mãe jogou meus bonequinhos do Dragon Ball fora, porque era do diabo. Entende? Tipo assim, e cara, todo mundo falava isso, entende? Ah, o desenho é do diabo, tudo era do diabo, cara. Você dava toda a glória pra ele, né? Não, tudo do Toda, cara. toda a criação era do cara, né? Exatamente. Aí assim, só que assim, eu nunca me santifiquei, e aí hoje eu começo a ver algumas coisas, tipo assim, eu nunca fui pra um lugar de buscar a presença de Deus quando eu era mais novo, por querer conhecer mais a Deus. Era muito mais uma luta contra o pecado do que lutando pra me aproximar Cara, de Deus. e sendo bem sincero, por que tu vai querer conhecer esse cara chato que jogou teus bonecos do Dragon Ball fora? Exatamente. Eu acho que ele põe muito contra a imagem, esse tipo de abordagem. É porque bater sem amor. Pode ser? Bater sem amor eu acho que não causa um resultado positivo. Exatamente. Na resgate, eu não permito que uma pessoa, como qualquer pastor, pregador, vai lá e fale mal de uma outra igreja. Qualquer igreja, qualquer. Não me fale mal. Não faça crítica. Tonico, eu tenho uma teoria comigo. Você
é um comerciante. Você tem um supermercado. Eu sou representante e o Léo também. Eu vendo um tipo de refrigerante e ele vende outro tipo da marca. Nós chegamos lá e aí a gente se senta, você vai nos atender e eu começo a falar mal do produto dele. Tu não compra, o produto dele não é bom, o produto dele não presta, tu vai te arrepender. Vai despertar em ti uma coisa. Por que que o Sebastião não faz propaganda do produto dele? Por que ele está falando mal do produto do Léo? Eu vou experimentar. Aí você experimenta o refrigerante dele, é bom. E aí tudo que tu me falou caiu por terra. Aí você vai comprar o refrigerante dele e aí o Sebastião não é bom, porque ele não fez propaganda do dele. Então, eu perdi um cliente e perdi de vender o meu produto. Uhum. Tá. O que tem a ver isso com a igreja, Sebastião? Eu não quero saber o que a igreja A ou B fala, vive, qual é a doutrina dele ou dela. Eu quero saber de mostrar o meu Jesus. Se você vai lá na Resgate, você vai ser convencido a comprar o meu Jesus, o meu produto, isto é, a ter um relacionamento com o Jesus que eu ofereço. Isso para mim é o Evangelho, isso para mim é a palavra, isso para mim é viver Cristo. Uau! Uau! Gostou? Meu? Cara, eu tô na Resgate o quê? Um ano e meio? Mais ou menos, né? Um ano e meio, né? Assim, como pastor eu posso falar, né? Um dia eu fiz isso junto com meu pai. Quando meu pai veio pra cá, a gente sentou um dia lá na sala. Aí eu falei, ele, pai, é o meu pastor agora. Né? Você não é mais meu pastor, você agora é meu pai só. Meu pastor é ele. Né? É ele que eu abro tudo. Né? E é uma coisa que bateu muito. A ideia de um evangelho livre, né? Apesar de a gente saber que, cara, a gente até conversando isso no carro, né, Johnny? Conforme a igreja ela vai crescendo, você tem que ir tomando certas posturas, estabelecer certos padrões, porque você está lidando com muita gente e você precisa dar uma direção para isso. Tem que ter uma metodologia. Tudo que vai fazer tem que ter uma metodologia. Cara, senão não rola. Mas eu acho que o evangelho ele tem que ser assim, livre. Eu sou muito pequenininho para querer limitar Deus. Né? Aí Deus fica muito pequenininho dentro de mim também. O Tonico já é maior que eu, já cabe mais Deus ali. Já cabe mais Deus, sim. Por enquanto. Vamos ver no culto episódio 75 como é que... Quantos Deus vão caber aqui, né, cara? Agora, uma pergunta pessoal minha. O que te faz continuar depois de 30 anos de pastorado tomando todas as porradas? Eu queria perguntar isso também, porque, cara, é muito tempo. Não, porque assim, na minha opinião, vamos colocar o pastor como profissão. Não existe profissão mais difícil no mundo do que ser pastor. Pra mim, não existe. Um pastor verdadeiro, tá? Não tô falando um cara que tá por dinheiro fazer esse tipo de coisa. Porque, cara, você cuida, a pessoa vai embora, a pessoa é ingrata, o cara tá aqui contigo, daqui a pouco o cara, tu acha que tá andando contigo, tá te dando uma pedrada, tá? Do nada tu tomou uma facada e nem sabe de onde que veio essa facada, né? É mais fogo amigo do que fogo inimigo, né? Aquele negócio, eu não tenho medo do que vem de lá, eu tenho medo de estar atrás de mim, né? O que fez tu manter, pastor, e falar assim, cara, eu vou continuar ainda aí e hoje eu continuo sendo pastor? Pastor é um chamado, é considerado, está entre as 5 piores profissões do mundo, né? O pastoreio, pastor, se for levar como profissão. No meu caso, eu renunciei, eu tive uma renúncia muito grande, deixei de ganhar dinheiro, mas hoje eu me sinto um homem muito rico. Eu tenho amigos que estão milionários da pesca, e na época eu já tinha bem mais do que eles. E eu parei no tempo, como disse, renunciei tudo. Tive uma empresa de pesca, mas por causa da obra eu dei para o irmão cuidar, e ele cuidou por um tempo, depois
não conseguiu, tivemos que fechar, mas não reclamo disso. Hoje eu ganho meu salário da igreja para me sobreviver e vivo bem. Mas primeiro é o chamado de Deus. Ser pastor. Hoje eu não levo o meu celular mais para o meu quarto à noite. Eu deixo o celular, eu não desligo, eu deixo ele no meu escritório. Eu tenho escritório em casa e eu estou na igreja. Porque um dia, 3 horas da manhã, o celular tocou, musiquinha a cobrar, um rapaz me ligando, pastor, ore por mim, ore por mim, ore por mim, eu estou com um problema. Eu disse, que foi? O que está acontecendo? Tu está doente? Estou aqui em tal cidade, ore por mim, porque ore por mim. Mas parei, eu quero saber qual tipo de oração que eu vou fazer por ti. Tu foi roubado, sofresse um acidente, tu estás aí com o princípio de infarto, te deu um derrame. Não, pastor, ore por mim porque eu acabei de adulterar agora. Estava numa zona miserável. Filha da mãe. Aí a resposta minha para ele: te virei com o diabo e amanhã nós conversamos. É bom. Uau! Então, Léo, o chamado. Não assumiu o B.O. que não é seu. Nossa, isso é uma... Cara, que lição! Eu não esperava essa resposta. Isso foi totalmente inesperado, cara. Nossa, pastor também é humano, hein? Também é... Uau, que porrada! E tu tá coberto de razão na tua resposta. Exatamente. Porque nos colocam num lugar que... O cara não tá se ajudando, não é tu que vai, né? Nossa, Exatamente. É você. É você. Léo, eu tenho uma data para parar. Eu, Sebastião, eu tenho dito que eu não quero sair do ministério de bengala, quase morrendo, não. Eu quero viver bastante tempo. Mas quer sair por cima? Eu quero sair com força, com vontade de sair, de passear. Então, pescar? Pescar eu vou de vez em quando, eu vou pescar, vou com amigos meus, mas não pescar de vara. Professor... Não, fica lá na beira d'água dando banho na minhoca. Não. Eu pescar com rede, cerco. É brabo, o cara é outro nível de pescador. Nossa, eu jurava que... Uau! Não, Tonico, eu dei redada de tirar 120 mil quilos numa redada. Nossa, é muitos quilos. Uau. Viagem de 100 toneladas de peixe. Daí colocar minhoca numa zona não tem mais graça. Não tem graça, pô. Não tem mais, né? Não tem. Não tem. E aí, de vez em quando, eu saio pro mar com um amigo meu, barco grande. Só para tu ter uma noção bem rápida aqui, depois eu termino a minha resposta. O barco que eu trabalhava, ele tinha 25 metros de comprimento, 7 de largura, e nós saíamos para o mar com 15 mil litros de água, 15 mil litros de óleo diesel, 40 toneladas de gelo. A rede tinha 1.100 metros de comprimento por 110 de altura. Caramba! Nossa, é uma rede muito grande. É grande. Então, e como é que fazia para jogar isso no ar? Jogar era rápido, tem um bote que o barco tem um sonar que detectava o cardume do peixe. E aí quando chegava na posição da rede... Mas daí é fácil, né? Eu achei que tinha que ficar olhando, que tinha todo um... Não, tem um sonar. Mas tu quer mergulhar, fica bem embaixo. Eu achei que o negócio era mais artesanal. Mas tu acha que tá em 1.700, cara? Também, pô? Na minha época era 600 metros na frente, hoje já é 1 milha quase. 1 milha, 1.800 metros, o sonar detecta o cardume. Uau. Chega próximo, solta o bote, tem um bote, dá o grito de largada, né, desarma lá o gatilho, e aí cerca em volta do cardume. E aí chega aqui e pega a ponta da rede. Isso leva 10 minutos, não leva 10 minutos para fazer. Caramba! É rápido. Nossa. Vamos montar um barco de pesca. Pois é. Do nada, fica com medo. Vamos virar pescador agora. Ganha dinheiro. Se ganha muito dinheiro. Tem ano que você ganha para comprar outro barco. Tem ano que você fica no prejuízo que quase que tem que vender o barco. Tem que ter um equilíbrio muito grande. A pesca, ela não é estável, ela é muito vulnerável, altos e baixos.
Então, primeiro, Léo, eu tenho a convicção, Deus me chamou. Eu tenho um alvo, tenho um objetivo. E aí o que me faz, o que não me faz desistir é a presença dele na minha vida. Porque vontade, eu já tive muitas vezes. Vontade de desistir, vontade de parar, já tive. Eu costumo dizer que eu tenho 40% do ministério e 60% é minha esposa. Ela é que me impulsiona, ela é que me joga, ela é que... Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Exatamente. E aí, então eu tenho um alvo. Eu fui chamado. Eu fui chamado. E eu vou cumprir o meu chamado. Cumprir o chamado não é você alcançar o número X de pessoas. Cumprir o chamado é você ter a convicção. Eu fiz. Então, vou mais um pouco. Nós temos alguns passos para dar juntos ainda. E agora, conhecendo o Tonico, vai ser mais fácil com a minha ajuda. O Tonico tá numa outra pegada, pastor. O Tonico tá à margem. Eu não vou me comprometer com nada nem ninguém. Eu sou solo neutro aqui, pastor. Eu ainda tô na margem, colocando o pezinho na água. Tonico. Ainda não tô nessa pegada. Diga. Tonico, tu foi chamado. Tu recebeu o selo. Ponto. Pode ficar à margem, no meio, onde quer que seja, mas tu não tem como recuar e tu não serve mais para recuar. Não serve mais para o mundo. E o mundo não serve para ti. O mundo que eu quero dizer, uma vida sem Deus. Ah, sim, mas isso é indubitável na minha vida. Pronto. Caminhar sem Deus não. Então pronto. Não, isso realmente é, hoje em dia, É isso que eu não quero é dizer, nenhuma estamos opção juntos. mais. Não é. Quando eu digo estamos juntos, é que já vem na cabeça das pessoas. Não, estou na igreja com ele. Não, nada disso. Não é igreja. Igreja somos nós. Sim, então estamos super juntos. Igreja Porque eu sou uma ovelha somos- negra sem um pastor ainda. Eu sou uma ovelha negra que baila livre. Correndo numa linda planície de liberdade. Não, aí você corre o perigo. É bom ter um pastor, né? Pega o Léo aí para você ter um pastor. Tem que ter um pastor. A ovelha precisa. A ovelha precisa ser guiada, ser orientada, ser alertada. A ovelha precisa. E uma ovelha sozinha, ela fica muito vulnerável. E o lobo está à espreita. Pastor, um ovelhão desse vai ficar vulnerável. Fica, cara. É que é mais suculento, né? Ô, babado, meu. Deixa ele. Meu, no ô, rolete. babado. Aí é que fica, Tonico. Aí é que fica. Tá? Se fosse uma ovelha do meu tamanho, porque eu também sou ovelha. Já não é tão fácil assim o lobo achar. Outra coisa, né? Uma ovelha velha também a carne já tá ruim. E você é uma ovelha nova, você tem um potencial muito grande, cara. Deus Bom, precisa obrigado. de ti, Tonico. Eu vou começar a chorar, pastor. Para que eu tô no momento Tá sensitivo, bem. eu tô na minha TPM masculina. Ok. Se tu começar a falar muito, Tá eu vou bem. chorar, mas obrigado. Depois a gente Coração. fala sobre isso, então, para tu chorar mesmo. Não chorar aqui. Então, Léo, o chamado de Deus, quando a gente tem um chamado, sabe? E a convicção de que foi chamado, ele cumpre o chamado. Nós temos garantido, através da morte de Cristo, um novo nome, novas vestes e a coroa, quando chegarmos lá. Isso não custou nada para nós, custou a vida dele, John. Então, através do sacrifício dele, nós conquistamos isso, nós vamos alcançar isso. Mas ele diz assim, ó, porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o nosso galardão. O que é galardão? Galardão é uma recompensa que nós vamos receber pelo trabalho que nós fizemos aqui para ele. Qual é esse trabalho? Cara, Deus permitiu que eu servisse a Deus desde criança,
para eu falar para as crianças que assim como Deus me garantiu de eu permanecer firme nos caminhos dele, também vai fazer com eles. Deus permitiu que você não conhecesse Cristo na sua meninice, para você chegar para esses caras que estão aí sem Deus, à margem, e você dizer: ei, ele me encontrou. Você tem como dizer para eles. É o que a gente está tentando fazer, é nosso objetivo. Assim mesmo. E aí fazer isso, vou repetir a palavra, acho que já é pela 5ª vez, sem muita religiosidade. Cara, fica assim. Cara. Então, temos um alvo. E temos uma carreira a cumprir. O versículo que tem me desafiado muito, eu até mandei pro Tonico, no sábado à noite do meu aniversário. E assim, esse versículo, eu não sei se ele me confronta, se ele me desafia, o que ele tem causado em mim. É quando Jesus fala: se creres, farão obras como as minhas e farão maiores. E cara, foi quando eu bati 34, né? Até comentei contigo, cara, com 34 Jesus já estava no céu. Já, né? E aí esse versículo que tem me confrontado de uma forma que ele fala assim, ó: até 33 eu cheguei aqui, te desafio a fazer melhor. Fazer obras maiores? Para que obra maior? E você vê um cara mundano, sem Deus, e você vê ele mudado. Um cara que não sabia para onde ia, um cara que amaldiçoava, e agora fala de Jesus, ele se derrete. Aí você vê o cara tendo lar, tendo uma família. Para que obra maior que essa, filho? Você resgatar as pessoas, ser um instrumento de Deus para levar a palavra. Sabe, Léo e Tonico e Johnny, cada um de nós, Deus deu uma capacidade e pelo menos um talento. Conta a história do talento que você contou para mim. A história do talento está na Bíblia, né? Sim. Está lá, depois você lê, procura lá em Mateus. Não vou citar o capítulo nem o versículo, para que você tenha tempo para procurar primeiro. Ele chama, o Senhor conta uma parábola, e que ele chama 3 funcionários, um pai de família, um empresário, vou parafrasear. Para um ele deu 5 talentos, para outro deu 2, para outro deu 1. Ok? Então, ele fica um tempo, vem para acertar as contas. Por que ele deu 5, 2 e 1? É porque ele tinha mais amizade com aquele que tinha 5 e menos amizade com o que tinha 1? Não. Ele deu conforme a capacidade. Daí o que recebeu 5 disse assim: Senhor, eu recebi 5 e eu granjeei mais 5, está aqui. O Senhor disse: parabéns. Só que o Senhor não pediu para ele multiplicar. O que ganhou 2 talentos. Senhor, tu me deu 2 e eu multipliquei, está aqui. Ele disse: parabéns. Mas ele também não pediu para o 2 multiplicar. E aí, o que ganhou um talento disse assim: eu sei que o senhor é um homem rígido, que cobra. E eu temi, peguei o talento e enterrei o talento. Daí ele disse assim: ó, mau e negligente servo, por que tu não pegou o meu talento e colocou no banco que ia render juros? Não disse, ele não pediu para multiplicar. Ia me render alguma coisa. Tá. Tonico, Deus te deu pelo menos um talento. Isso é o mínimo. Como deu para mim, deu para o Johnny. Eu ganhei um talento. E quando eu for acertar a conta com ele, eu vou dizer: Senhor, eu não consegui multiplicar, mas eu também não enterrei. Alguma coisa rendeu. A gente leva isso para a Bíblia.
para o lado espiritual. Ganhar almas. Não vou citar igreja, mas essas igrejas grandes aí, eu não tenho pesar, não tenho inveja, porque Deus deu para ele aquele talento ali. Mas isso aqui é tudo, não se aplica somente na igreja, Tonico. Agora, se o Léo recebeu um talento, se ele quer ter uma igreja com 1000 membros, se ele não tem capacidade, mas ele vai conseguir. Internet, publicidade, propaganda, investimento, ele vai conseguir o 1000. Só que quando ele conseguir 1000 membros, ele vai estar acabado, arrebentado. Porque ele não tinha capacidade. Agora, na vida secular, Tonico, eu não sei da sua vida, é o momento também de saber se a tua capacidade é para você ter um patrimônio, não vou exagerar, de R$1 bilhão, vai vir na tua mão, sem precisar de te desgastar demais. Se você não tem a capacidade de administrar e você quer, você vai conseguir? Vai. Só que quando você conseguir, você vai estar acabado, arrebentado, e aquilo não vai servir para nada. Tu gastou a tua vida para isso, né? Exatamente. Então, desfrute do talento que Deus te deu. Apresentar uma pessoa para Deus, ou 2, ou 5, apresente. Então, Léo, vá em frente. Deus está trazendo vocês para fazer algo para Ele, façam isso sem medo. Sem medo, sem preocupação. Tem muitos que vão dizer, é mais uma igreja com heresia, é mais um modismo. Mas nós temos que ter modismo. Nós temos que ter coisas para atrair as pessoas e que também não vai mexer naquilo que é evangelho. Sim, naquilo que é da palavra, naquilo que é salvação. Não precisa inventar moda naquilo que já está ali na Bíblia. Então, meus filhos, vão em frente. E Deus vai estar honrando vocês. Amém. Amém. Hoje foi um discipulado, uma aula, foi um aconselhamento, mais do que um episódio num todo, né? Hoje foi mais pra nós do que pra vocês, mas agradecemos quem... Agradecemos que você viu o que Deus tinha pra gente. Brincadeira, Pastor, pra você também. Tu tem algum recado, alguma coisa que tu gostaria de falar? Pra quando a gente tiver com bilhões de visualizações, o cara voltar... Antes disso, eu posso depois disponibilizar o pastor, todo dia ele manda uma mensagem, uma oração. Que legal, onde? No WhatsApp. De áudio. Ele manda no WhatsApp uma mensagem de áudio, todo dia, né? Já tem, quantas mil pessoas recebem essa... Eu mesmo mando para 5.700 pessoas. Uau. Só eu, né? Fora que aí vai espalhando. Isso. Eu posso colocar o seu número depois ali na descrição do vídeo, para Pode. quem quiser Receber. te mandar uma mensagem para você incluir. É uma mensagem de 5 minutos de áudio de motivação, de uma oração, de bênção. Sim, a gente está aqui para servir vocês. Que legal. E tu gostaria de deixar algum recado, alguma mensagem, algum momento? Tonico e Léo, vocês não lembram quando deram os primeiros passos, ou nós não lembramos quando nós demos o primeiro passo. Os primeiros passos, os nossos pais nos segurando atrás, e a gente não lembra porque não tinha consciência ainda. A mensagem que eu tenho para vocês, lá na frente, vocês não vão lembrar dos primeiros passos que vocês deram, porque vocês não têm noção do que seria e como seria esse trabalho, o alcance que ele vai ter, as vidas que serão transformadas. Eu não estou falando aqui, vou repetir, de números, mas de pessoas transformadas. Então a minha palavra para vocês é, vão em frente, que eu vou estar por trás, colocando vocês diante de Deus a cada dia, na minha oração. Amém. Obrigado para quem assistiu, obrigado para quem ficou. Fiquem com Deus, é sempre um prazer recebê-los e nos vemos no próximo episódio. Isso aí. Deus abençoe. Amém.